Olá, meu amigo ou minha amiga. Seja bem-vindo a este canal. E se ele apareceu para você, é porque essa história tem algo a te dizer. Então não perca tempo. Inscreva-se no canal e comente aí de qual cidade você me assiste. Meu nome é Maria. Sempre achei que minha mãe não pensou muito quando me batizou assim, ou talvez pensou demais. Maria é nome de santa, de mãe, de mulher que sofre de pé e não reclama. É nome que carrega cruz desde o berço. Quando eu era menina e perguntei para ela por que esse nome, ela me olhou com aquele jeito cansado que tinha e disse: "Porque você vai precisar de força, minha filha, e as Marias sempre tiveram." Eu não entendi naquele tempo. Entendo agora. Tenho 53 anos, mãos que parecem ter 70, e um sítio que minha sogra chamava de Bela Vista. Não sei de que beleza ela falava, porque aqui o que tem mesmo é poeira no verão, lama no inverno e um horizonte que nunca trouxe novidade. São 42 alqueires de terra vermelha, pasto ralo, cerca velha que pede conserto toda semana e uma casa de 3 cômodos que o vento entra por baixo da porta como se fosse dono. Foi o que ficou. Evaldo morreu numa terça-feira de agosto, que é o mês mais cruel dessa região. O sol racha o chão, resseca os lábios, faz o gado mugir de um jeito que dói de escutar. Ele foi dormir e não acordou. O doutor da cidade falou em coração. Eu fiquei olhando para o teto da sala do hospital durante não sei quanto tempo, tentando entender como um homem pode simplesmente parar, assim, sem aviso, sem despedida, sem ao menos uma última palavra que valesse guardar. Mas Evaldo não era muito de palavras. Éramos casados há 26 anos, e no fim a gente se comunicava mais pelo silêncio do que por qualquer outra coisa. Eu sabia quando ele estava com raiva pelo jeito que dobrava o chapéu na mão. Ele sabia quando eu estava triste porque eu varria o terreiro mais devagar. Era uma língua só nossa, construída no desgaste, no dia a dia sem graça, nas brigas pequenas, que a gente nunca terminou direito, e nas reconciliações que nunca aconteceram de verdade. Porque a vida na roça não dá tempo para essas coisas. Você acorda, trabalha, janta, dorme e repete. Quando ele morreu, eu perdi o único outro ser humano que entendia essa língua. Os meninos vieram ao enterro. Rodrigo chegou de São Paulo num carro que eu nunca tinha visto, com uma mulher loira que ficou o tempo todo olhando para o celular e que claramente estava contando os minutos para ir embora. Ele me abraçou forte, chorou um pouco, choro de homem que não chora faz tempo, aquele choro travado e feio que sai errado. E depois passou 3 dias aqui, andando pela casa com aquele jeito de quem não sabe onde pôr as mãos. No 3º dia, ele me chamou para conversa. "Mãe, a senhora não quer vir morar com a gente? Lá tem um quartinho." Eu deixei ele terminar. Depois perguntei se ele tinha visto as vacas que faltavam passar vermífugo, a cerca do pasto de cima que tinha arrebentado, e o poço que estava com a boca aberta desde que a tampa de madeira apodreceu. Ele não respondeu. Foi embora no 4º dia. Rosana nem apareceu no enterro. Mandou uma coroa de flores artificial que chegou 2 dias depois, amassada, com um cartãozinho que dizia: "Com saudades, Rosana." Ela mora em Goiânia. Tem um salão de beleza, uma vida cor-de-rosa que ela construiu longe de tudo isso aqui. Da poeira, do cheiro de esterco, do sol que não perdoa. Quando foi embora, há uns 10 anos, disse que não nasceu para a vida de roça. Eu não discuti. Toda mulher tem o direito de escolher o que quer carregar. Mas doeu. Dói até hoje, de manhã cedo, quando acordo e o silêncio aqui dentro é tão grande que parece que vai me engolir. O sítio que herdei, que herdamos e que agora é só meu, não é aquele tipo de herança que faz alguém suspirar de alívio. Não tem escritura lavrada. Tem uma papelada confusa que Evaldo nunca resolveu e que o advogado da comarca me cobrou R$ 300 só para me explicar que ia custar mais 300 para entender.
Tem dívida com o banco de custeio de 2 anos atrás, que o Evaldo fez sem me contar direito. Tem um trator que não pega desde março e que o mecânico disse que precisava de peça que vem de fora. O que tem de bom? 14 cabeças de gado, sendo que 3 são bezerros fracos que nasceram no período da seca e que eu estava alimentando com mamadeira, ajoelhada no curral de madrugada, rezando em voz baixa para que sobrevivessem. Um galinheiro com 11 galinhas e um galo velho e mal-humorado que me bicou 3 vezes nesse mês. Uma horta que minha mãe plantou antes de morrer e que eu teimo em manter viva, mesmo que seja só por teimosia ou por saudade, não sei bem a diferença. E a terra? A terra vermelha, seca, rachada, que eu pisei a vida inteira sem nunca parar para pensar o que ela era. O que ela poderia ser. Isso eu ainda não sabia. Os primeiros meses depois do Evaldo foram os mais difíceis que já vivi. E olha que já vivi coisa dura. Tem dias que eu acordava e ficava 10 minutos deitada, olhando para o telhado, tentando achar um motivo para me levantar. Não um motivo grande, não precisava de nada grandioso, só um motivo pequeno, qualquer um. Às vezes era o gado que berrava lá fora com fome. Às vezes era o cheiro do café que a vizinha Dona Conceição me deixava pronto na varanda 3 vezes por semana, porque ela tinha medo que eu não me alimentasse. Às vezes era só a luz da manhã entrando pela fresta da janela. Aquela luz cor de mel que o cerrado tem no começo do dia antes do sol pesar de vez. Era o suficiente. Você aprende, na vida de roça, a não exigir muito do dia. Um dia bom não é um dia bonito. É um dia que você fecha sem ter perdido nada que não podia perder. Eu fechava os meus dias assim, contando o que restava. Foi numa dessas manhãs de outubro. O calor já vinha bravo, o capim amarelado, a terra estourando de seca, que aconteceu a primeira coisa estranha. Eu estava consertando o arrame da cerca do pasto de baixo, aquele que fica mais perto do córrego seco. Trabalho de homem, todo mundo me disse. Eu disse que trabalho de quem precisa fazer é de quem está lá. Fui sozinha, com o alicate, a bobina de arame farpado, as luvas grossas que pertenceram ao Evaldo e que cabiam nas minhas mãos como luvas de outra pessoa, porque eram. Estava curvada, prendendo o arame num mourão velho, quando o cheiro chegou. Um cheiro de terra molhada. Não tinha chovido. O céu estava branco de seco, sem nuvens, sem promessa. Mas o cheiro era inconfundível. Aquele cheiro gordo, fundo, de terra que absorveu água, de raiz que bebeu, de chão que respirou. Levantei a cabeça, olhei ao redor. Nada. O capim amarelo, imóvel. O córrego seco lá embaixo. Pedras brancas à mostra. O sol batendo oblíquo, sem dó. Fiquei parada um tempo, com o alicate na mão, sentindo aquele cheiro que não tinha explicação. Depois, sacudi a cabeça, como a gente faz quando não quer pensar demais, e voltei para o serviço. Mas o cheiro ficou. Por uns bons 15 minutos, ele ficou, denso, vivo, como se a terra ali embaixo dos meus pés estivesse úmida de algo que eu não via. E então foi embora, igual chegou, sem aviso, sem explicação. Naquela noite, enquanto jantava minha farofa com ovo mexido e ouvia o noticiário roncando na televisão velha, eu pensei no cheiro. Pensei e depois afastei o pensamento, porque mulher que mora sozinha não pode ficar se apegando a coisas que não entende. Senão, a cabeça vai longe demais e não volta no mesmo lugar. Mas ele voltou na minha memória 3 vezes enquanto eu tentava dormir. O cheiro de terra molhada, no meio da seca. Dona Conceição me visitou na sexta-feira como de costume, trazendo um pote de doce de leite que ela mesma fazia e que era o melhor que eu já comi em 53 anos de vida. Sentamos na varanda, tomamos café, olhamos o entardecer se espalhar sobre o pasto como uma toalha cor de brasa. Você tá com cara de que pensou muito essa semana, ela disse sem olhar para mim. Dona Conceição tem 71 anos, olhos que parecem 2 grãos de café torrado e a sabedoria de quem já enterrou marido, filho
E ainda assim achou razão para acordar toda manhã. Não adianta mentir para ela. Tive um negócio estranho lá na cerca de baixo, falei. Um cheiro de chuva no meio do tempo seco. Ela ficou quieta um instante. Perto do córrego? Isso. Ela tomou um gole de café devagar, olhou para o horizonte. Meu marido falava que aquele córrego só secou de vez depois que fecharam aquele valão lá no alto, sabe? Que antes tinha água o ano inteiro. Eu não sabia disso. Muita coisa essa terra guarda que a gente não sabe, ela disse, e não falou mais nada sobre o assunto. Mas eu fiquei com aquilo. Muita coisa essa terra guarda que a gente não sabe. Fui dormir com essa frase na cabeça. E alguma coisa, que eu ainda não tinha nome para chamar, começou a se mexer lá dentro de mim, quietinha, devagar, como raiz que encontra água no escuro. Tem uma hora do dia aqui no sítio que eu sempre chamei de a hora do nada. É aquele intervalo entre o fim do serviço da tarde e o começo da noite, quando o sol já perdeu a violência, mas ainda não se foi de vez, quando as sombras crescem devagar pelo chão vermelho, como se a escuridão estivesse chegando na ponta dos pés, com medo de assustar alguém. Os insetos começam o barulho deles, aquela cantoria constante que você só percebe quando para de fazer qualquer coisa. O gado para de andar, as galinhas já foram para o galinheiro, e tudo fica suspenso. Nessa hora, eu sempre sentei na varanda com meu café, já frio, porque eu esquecia dele durante a tarde, e fiquei olhando para nada. Evaldo fazia o mesmo, mas do outro lado da varanda, na cadeira dele, que até hoje eu não consegui mover. Ficávamos os dois em silêncio, ele fumando o cigarro de palha que eu nunca gostei e nunca proibi, eu com o café na mão, e o mundo ia escurecendo na nossa frente como um teatro que fecha as cortinas devagar. Depois que ele morreu, continuei sentando na minha cadeira. A cadeira dele ficou vazia, mas eu continuei olhando para o mesmo lugar, como se o hábito do olhar fosse uma forma de manter algo vivo que já não estava. Foi numa dessas tardes, uns 4 dias depois do cheiro estranho na cerca, que eu resolvi descer até o córrego. Não sei bem o que me levou. Não foi coragem. Coragem eu nunca tive em abundância. Foi mais aquela coceira de pensamento que não deixa a gente quieta, sabe? Quando uma coisa fica voltando sem ser chamada, é porque quer ser olhada de perto. Peguei o facão para abrir caminho. O mato baixo do cerrado fecha rápido na beira do córrego mesmo seco, e fui descendo o barranco devagar, segurando nos galhos secos do pequizeiro que cresceu torto ali na beira. O chão estava duro como tijolo, rachado em placas irregulares, a poeira subindo fina nos meus tornozelos a cada passo. O córrego estava mesmo seco. Pedras brancas e cinzas no leito vazio, algumas ainda com a marca d'água antiga. Uma linha escura que mostrava até onde a água tinha chegado em tempos melhores. Fiquei parada no meio das pedras, olhando para os dois lados. Rio acima, o capim fechava. Rio abaixo, dava numa curva que sumia atrás de um barranco de terra vermelha. Não havia nada de extraordinário. Era só um córrego seco, num outubro de seca forte. Tinha dezenas desses no município. Mas então botei o pé numa pedra maior, para atravessar para o outro lado, e a pedra cedeu. Não cedeu como pedra solta cede, aquele escorregão brusco que faz a gente se desequilibrar. Cedeu devagar, afundando, como se embaixo dela houvesse algo mole. Eu me joguei para trás por instinto, o coração disparado, e fiquei olhando para o buraco que tinha se aberto ali onde a pedra estava. Era pequeno. Cabia uma mão, talvez 2, e de dentro vinha umidade. Fiquei de joelhos no chão seco e coloquei a mão perto da abertura sem encostar. Senti uma respiração de ar úmido saindo de dentro da terra. Fresco, denso, com aquele cheiro exato, terra molhada. O coração estava batendo feio no meu peito. Me levantei, dei um passo atrás, fiquei olhando para o buraco pequeno como se ele pudesse crescer ou falar. Não fez nenhuma coisa nem outra.
Ficou ali, quieto, soltando sua respiração úmida no meio do sol de rachar. Voltei para casa mais rápido do que tinha descido. Naquela noite liguei para o Rodrigo. Ele atendeu no terceiro toque com aquela voz de quem estava no meio de alguma coisa importante e parou por obrigação. Mãe, tudo bem? Tudo. Queria te perguntar uma coisa. Fala. Você lembra se seu pai alguma vez falou em água no córrego de baixo? Em nascente? Alguma coisa assim? Silêncio do outro lado. Ouvi um barulho de fundo. Televisão, vozes, a vida dele acontecendo longe daqui. Não me lembro não, mãe. Por quê? Por nada. Curiosidade. A senhora tá bem? Tô. Precisa de alguma coisa? Não. Então tô passando o telefone pra Cláudia. Ela quer te dar um oi. Eu disse tudo bem, troquei 2 minutos de conversa com a nora, que me tratava com aquela gentileza educada e distante de quem não sabe o que fazer com a sogra, e desliguei. Fiquei com o telefone na mão por um tempo. Depois fui dormir. No dia seguinte, fui até a casa da dona Conceição antes do almoço. Ela morava a uns 2 quilômetros do meu sítio, numa casinha pintada de azul desbotado, com uma cerca de madeira cheia de vasos de planta na frente. Begônia, espada de São Jorge, uma roseira que ela teimava em manter viva apesar do calor. Encontrei ela no quintal, alimentando as galinhas dela com fubá, jogando punhados no chão com aquele gesto largo e generoso que as mulheres velhas da roça têm, como se estivessem dando algo que não vai acabar nunca. Dona Conceição, me conta mais sobre o córrego. Ela não parou de jogar o fubá. Que córrego? O que passa no fundo do meu pasto? O senhor que foi marido da senhora falava que tinha água antes. Aí ela parou. Virou para mim com aqueles olhos de grão de café. Entra aqui dentro. Sentamos na cozinha dela que cheirava a louro e a gordura de porco. Um cheiro que eu associo com conforto desde que era criança, porque a casa da minha avó cheirava assim. Ela pôs café sem perguntar e ficou um tempo arrumando as xícaras sem falar. Quando sentou, cruzou as mãos em cima da mesa. Meu Geraldo, que Deus o tenha. Falava que aquele córrego era olho d'água, que a água vinha de baixo, não vinha de chuva. Olho d'água, repeti. Nascente, menina. Mas em algum momento lá atrás, isso foi antes de eu chegar aqui, então não vi. Alguém fechou o valão que alimentava, construiu uns aterros no alto do morro para fazer açude, e o córrego foi morrendo devagarzinho. Quanto tempo faz isso? Ela franziu a testa calculando. Uns 30, 40 anos. Seu sogro ainda era vivo. Fiquei quieta, processando. E se o aterro cedesse, ou se abrisse caminho novo? Dona Conceição inclinou a cabeça, me olhando com aquela atenção dela que às vezes parecia atravessar a gente. Por que você está perguntando isso? Contei a ela sobre o buraco, sobre o ar úmido, sobre o cheiro. Ela ouviu tudo sem interromper. Depois ficou quieta por um tempo que me pareceu longo demais. Maria, ela falou devagar, você sabe o que significa ter água nascendo em terra seca? Não respondi. Achei que ela ia me dizer alguma coisa sobre assombração, sobre sinal, sobre o sobrenatural que o povo da roça às vezes costura nas explicações quando a razão parece pequena demais. Mas ela disse, significa que essa terra pode não estar morta como todo mundo pensa. Nos 3 dias seguintes, eu não consegui parar de pensar nisso. Fui 2 vezes mais até o córrego. Na segunda vez levei uma barra de ferro fina que usávamos para sondar o solo na hora de fazer cerca e enfiei com cuidado ao redor do buraco. A uns 30 centímetros de profundidade, em 2 pontos diferentes, a barra encontrou resistência diferente. Não a dureza seca da terra ressecada, mas algo que cedia um pouco, úmido, vivo. Na terceira visita, sentei nas pedras do leito seco por quase 1 hora, só observando. E foi nessa terceira vez que eu percebi uma coisa que não tinha notado antes. As pedras do córrego, perto do buraco, tinham musgo. Verde, pequeno, quase invisível se você não estivesse procurando. Mas verde, e musgo não vive sem umidade. Musgo não mente.
Fiquei olhando para as pedrinhas mínimas de verde como se fossem ouro, porque na minha vida, naquele momento, talvez fossem. Foi nessa semana que eu encontrei, no fundo da gaveta da escrivaninha velha do Evaldo, aquela que ele nunca deixava eu mexer e que depois que ele morreu, eu abri e só tinha contas, recibos e um terço sem cruz, um papel dobrado em 4. Era velho. A tinta estava desbotada, a dobra já tinha virado marca funda no papel quase transparente de tão manuseado. Abri com cuidado. Era um croque. Um desenho à mão, sem escala, feito com lápis e régua por alguém que entendia um mínimo de topografia. Mostrava o terreno do sítio visto de cima, com os pastos numerados, a casa, o curral e o córrego, desenhado com uma linha dupla, como se fosse representar algo mais largo do que era hoje. No canto superior do papel, escrito com uma letra que não era do Evaldo, era miúda, inclinada, cuidadosa, tinha uma anotação. Nível do lençol, 4,6 mit. Solo argiloso fértil. Potencial hídrico alto. Ver com engenheiro. E uma data, 36 anos atrás. Fiquei sentada na cadeira do Evaldo com aquele papel na mão, o ventilador de teto girando preguiçoso acima de mim, a tarde pesando lá fora. Potencial hídrico alto. Eu não sabia o que significava exatamente, mas entendi o suficiente. Alguém já sabia. Antes de mim, antes do Evaldo, alguém já sabia que essa terra tinha água embaixo. E esse conhecimento ficou dobrado numa gaveta por 36 anos. Quieto, esperando. Esperando o quê? Esperando quem? Aquela noite eu não dormi bem. Fiquei na cama ouvindo o silêncio da casa, aquele silêncio que depois da morte do Evaldo ganhou textura, ganhou peso, como se o ar dentro dos cômodos tivesse ficado mais denso. O ventilador girava. Lá fora, os grilos cantavam sem parar. Pensei no papel. Pensei no cheiro de terra molhada. Pensei nas pedrinhas de musgo verde no leito seco. E pensei, pela primeira vez, desde que o Evaldo morreu, em algo que não era saudade, nem dívida, nem obrigação. Pensei em possibilidade. Era uma palavra que eu tinha esquecido o gosto. Tinha ficado tanto tempo sobrevivendo que esqueci que sobreviver não é o mesmo que viver. Que há diferença entre aguentar o peso e descobrir que talvez o peso possa virar outra coisa. Fundação, talvez. Base de algo que ainda não tem forma, mas que quer ter. Me virei para o lado na cama, fechei os olhos, e pela primeira vez em muitos meses, o silêncio não pareceu vazio. Pareceu cheio de alguma coisa que eu ainda não sabia nomear. Tem uma decisão que a mulher da roça aprende a adiar, não por fraqueza. Deixa eu deixar isso claro, porque confundem muito essas duas coisas. É por prudência. Quando você tem pouco, você pensa 3 vezes antes de mover qualquer peça. Um erro custa caro demais quando não há reserva. Então você espera, observa, deixa o tempo trabalhar um pouco antes de você. Mas tem uma hora que esperar é a mesma coisa que desperdiçar. Eu aprendi essa diferença tarde demais em muita coisa na vida. No casamento, nas escolhas, nos anos que fui deixando passar sem questionar se aquilo era tudo que havia. Não ia aprender tarde de novo. Na segunda semana de outubro, peguei o ônibus da linha que passa na Estrada Grande às 6h30 da manhã e fui até a cidade. Levei o papel dobrado dentro da bolsa preta que uso só para ocasiões. Velório, cartório, consulta médica. A bolsa cheirava a naftalina e a um perfume antigo, que eu não me lembro mais de onde veio. Sentei no banco da janela e olhei o cerrado passando. O amarelo do capim, o torto das árvores, a poeira laranja levantando atrás do ônibus como uma cauda. Fui a Emater primeiro. É o órgão de assistência ao agricultor. Fica numa sala pequena no centro da cidade com cartazes de soja e cartilhas sobre irrigação pregados na parede com fita adesiva amarelada. Tinha um rapaz atendendo, novo, com óculos finos e ar de quem acabou de sair da faculdade e ainda não sabe bem o que fazer com o conhecimento que tem. Mostrei o papel. Ele olhou, virou, olhou de novo. A senhora sabe que esse documento tem mais de 30 anos?
Sei, mas a terra não mudou. Ele franziu a testa, digitou alguma coisa no computador. A senhora tem algum problema de água no sítio? Tenho córrego seco faz anos, mas encontrei umidade no leito, a uns 30 centímetros de profundidade. E tem musgo nas pedras. Ele parou de digitar. Me olhou por cima dos óculos com uma atenção diferente. Aquela atenção de quando alguém fala algo que não esperavam ouvir. Musgo em córrego seco? Verde. Pequeno, mas verde. Ele ficou quieto um segundo. A senhora toparia receber uma visita técnica? O técnico veio numa quinta-feira de manhã. Chamava Seu Antônio. Mas era jovem demais para ser seu, devia ter uns 30 e poucos anos, moreno, com botas de trabalho de verdade e um jeito calmo de andar pela terra, que me inspirou confiança imediata. Trouxe um equipamento que eu não conhecia. Uma espécie de haste com marcações e um medidor acoplado que ele chamou de sonda de umidade. Ficamos os dois no leito do córrego por quase 2 horas. Ele trabalhou em silêncio, que eu respeitei. Fui mostrando os pontos. O buraco onde a pedra tinha cedido, as manchas de musgo, o lugar onde a barra de ferro encontrara resistência diferente. Ele anotava tudo num caderninho de capa dura, media, fotografava com o celular. Quando terminou, ficou parado por um tempo olhando para o leito seco com as mãos nos bolsos. Dona Maria, ele falou devagar, como quem pesa cada palavra, a senhora tem aqui o que a gente chama de ressurgência. É quando um lençol subterrâneo encontra uma fratura no solo e começa a procurar saída. Em português, pedi. Ele deu um sorriso pequeno. A água está voltando. Ainda devagar, ainda embaixo da terra, mas está se movendo. Se o processo continuar, e dependendo do que for feito, esse córrego pode ter água correndo nele dentro de 2, 3 anos. Fiquei olhando para ele. Pode repetir isso? Ele repetiu. Eu ouvi de novo. Deixei as palavras entrarem devagar, uma por uma, porque às vezes a gente precisa de tempo para receber uma boa notícia do mesmo jeito que precisa para receber uma ruim. E a terra? Perguntei. O solo em volta? É a argila vermelha, com alto teor de matéria orgânica em decomposição. Ele ajoelhou, pegou um punhado de terra, amassou entre os dedos. Seco assim parece morto, mas se vier água... Ele balançou a cabeça com aquele jeito de técnico que ainda tem encantamento pelo ofício. Dona Maria, sabe o que cresce em solo argiloso com irrigação adequada? Não sei não. Quase tudo. Voltei para casa com um peso diferente no peito. Não o peso velho, aquele de perda e cansaço que eu carregava fazia anos. Era um peso novo, mais estranho, porque eu não estava acostumada com ele. Era o peso de esperança. E a esperança, descobri naquele dia, pesa mais do que a tristeza. A tristeza a gente aprende a distribuir pelo corpo com o tempo, coloca um pouco em cada lugar até não doer tanto em lugar nenhum. Mas a esperança não se distribui. Ela fica concentrada no meio do peito, pulsando, incomoda, insistente, pedindo que você faça alguma coisa com ela antes que passe. Naquela noite, jantei com vontade pela primeira vez em meses, mas foi naquela mesma noite que aconteceu a primeira coisa que eu não sei explicar até hoje. Eram umas 11 da noite. Eu já estava deitada, não dormindo ainda, com o caderninho de anotações que o seu Antônio tinha me deixado aberto no colo, cheio de termos técnicos que eu estava tentando entender um por um. O ventilador girava, os grilos cantavam. E então parou tudo. Os grilos pararam de uma vez, como se alguém tivesse apertado um botão. Silêncio total, daquele que pesa. Fiquei parada, escutando o silêncio. Os grilos da roça não param assim. Eles param gradualmente, um aqui, um ali, quando algo grande se move perto. Cobra, por exemplo, ou onça, nos tempos em que ainda havia. Mas parar todos de uma vez, desse jeito, eu nunca tinha ouvido. Me sentei na cama.
Pela janela do quarto, que eu deixo com o vidro aberto e só a tela mosquiteira fechada, entrava o ar da noite, mais fresco do que o dia prometia. Olhei para fora. O terreiro estava iluminado pelo luar, cheio de sombras e claridade ao mesmo tempo, aquele branco azulado que a lua cheia joga no chão batido. E lá no fundo, na direção do pasto de baixo, havia uma luz. Não era fogo, não era lanterna. Era uma luz baixa, difusa, como se alguma coisa no chão estivesse levemente luminosa, do tamanho de uma fogueira pequena, mas sem a cor laranja do fogo. Branca, quase azulada. Fiquei olhando. O coração não disparou imediatamente. Veio devagar. Aquele frio subindo pela espinha, aquela tensão que começa nos ombros e desce. As mãos que pousaram na beira da cama com mais força do que precisavam. A luz pulsava levemente. Não piscava como lanterna. Pulsava, como coisa viva. Fiquei na janela por quanto tempo? Não sei. Parecia muito. Pode ter sido 3 minutos, pode ter sido 10. Depois a luz foi diminuindo devagar, devagar, até sumir. E os grilos voltaram. Todos de uma vez. Como se o botão tivesse sido apertado de novo. Fui até a cozinha, acendi a luz, me servi de um copo d'água, mãos levemente trêmulas, não muito, mas o suficiente para perceber. Sentei à mesa e fiquei olhando para o copo. Pensei nas explicações possíveis. Inseto? Existe vagalume que faz luz difusa assim, grande assim no chão? Não que eu soubesse. Fogo fátuo. Ouvi falar, minha avó contava. Eram luzes que apareciam em terreno com matéria orgânica em decomposição, gás metano, essas coisas. Mas assim, tão visível, tão localizada. Ficou nessa área, lá perto do córrego, perto exatamente de onde a água estava tentando voltar. Não fui lá ver. Isso eu preciso ser honesta. Não fui. Tinha medo. Um medo simples, físico, de mulher sozinha na madrugada em terreno aberto. Não foi covardia espiritual, foi prudência de corpo. Ia de dia. Voltei para o quarto, me deitei, deixei o ventilador jogar o ar quente de um lado para o outro. Demorei a dormir. Quando dormi, sonhei com o córrego cheio d'água, transbordando, brilhante, com peixes que eu não conseguia identificar passando rápidos na correnteza. E em volta do córrego, o capim verde escuro, exuberante, balançando num vento que eu não sentia, mas via. Acordei com o rosto molhado. Tinha chorado dormindo. De manhã, fui até o pasto de baixo antes mesmo do café. O sol ainda estava baixo. A luz amarela e lateral, fazendo cada touceira de capim secar, projetar uma sombra comprida. O orvalho, que no outubro seco era raro, estava presente naquela manhã, leve, como se a noite tivesse deixado alguma coisa. Desci até o córrego, cheguei no ponto do buraco e parei. Em volta da pedra que tinha cedido, num raio de uns 2 metros, o chão estava diferente. Não molhado, não havia poça, não havia nada visível. Mas a terra estava escura, mais escura do que deveria, como terra que absorveu umidade durante a noite. E da escuridão saíam pequenas, delicadas, quase invisíveis contra o chão vermelho, plantinhas, minúsculas, verdes, com aquela urgência de coisa que cresceu rápido demais, que brotou de repente, que não foi chamada, mas veio assim mesmo. Fiquei de joelhos na frente delas. Eram pequenas demais para identificar, mas eram verdes, vivas. No meio da seca, no chão que parecia morto, brotando em volta do lugar onde a água tentava subir. Pus a palma da mão na terra escura, com delicadeza, como se tocasse algo sagrado. Estava fria, úmida, viva. Existe um tipo de medo que não grita. Não é aquele susto de cobra no caminho, que faz o coração saltar e os pés recuarem antes da cabeça pensar. Não é o pavor de temporal, quando o céu fecha rápido demais e o vento dobra as árvores do jeito errado. Esse tipo de medo eu conheço. É um medo limpo que passa. O outro tipo é diferente.
É o medo que instala, que chega devagar, se acomoda nos cantos da casa, fica quieto nos ângulos que a luz não alcança. É o medo de algo que você não consegue nomear e que, por não ter nome, não pode ser enfrentado, nem expulsado, nem rezado embora. Fica ali, sem forma, pesando. Foi esse medo que entrou na minha casa naquela semana. Contei para Dona Conceição sobre a luz. Ela ouviu sentada, com as mãos cruzadas no colo, sem me interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo que eu aprendi a respeitar. O silêncio dela nunca era vazio, era sempre processamento. Fogo fátuo, ela disse por fim. Pensei nisso. Meu Geraldo viu uma vez, lá no Brejo Velho, que tinha nos fundos da fazenda do Almeirão. Falou que era bonito e assustador ao mesmo tempo. Ela pausou. Mas ele também falava que aparecia onde a terra estava viva por baixo, onde tinha coisa acontecendo embaixo do que a gente vê. A senhora acha que é isso? Ela me olhou. Acho que a terra está te chamando a atenção, Maria, do jeito que sabe. Fui embora com essa resposta, sem saber se era consolo ou confirmação do que eu temia. Na semana seguinte, seu Antônio voltou com mais 2 homens. Um hidrólogo da cidade maior, que veio de carro próprio e trouxe equipamento mais sofisticado, e um senhor mais velho chamado Benedito, que era técnico agrícola aposentado e que seu Antônio apresentou como quem mais entende de solo nessa região. Seu Benedito tinha uns 70 anos, pele couro de sol, andar lento e deliberado de quem não desperdiça passo. Ficou muito tempo parado no leito do córrego, só olhando, antes de fazer qualquer coisa. Depois ajoelhou, tirou as luvas, mergulhou os dedos na terra escura que tinha se alastrado um pouco mais desde a última vez que eu olhei. Levantou com um punhado na mão, cheirou, me olhou. Sabe quanto tempo faz que esse solo não recebia umidade assim? Não sei calcular. Eu tampouco. Ele abriu a mão, deixou a terra cair devagar. Mas esse solo tem memória. Solo argiloso guarda estrutura. Esse aqui foi fértil um dia, muito fértil, e ele não esqueceu. O hidrólogo passou o resto da manhã com os equipamentos dele, medindo, perfurando pequenos furos de sondagem, instalando o que chamou de piezômetro, um tubo fino que mediria a pressão da água subterrânea ao longo do tempo. No final, os 3 ficaram conversando entre si por um tempo, com o caderninho de seu Antônio circulando de mão em mão. Depois vieram até mim. Seu Antônio falou primeiro. Dona Maria, o lençol freático aqui está a aproximadamente 5 metros de profundidade. Está subindo. Lentamente, mas está. A ressurgência que a senhora encontrou é um ponto de pressão natural. O hidrólogo completou. Se perfurarmos um poço artesiano nesse ponto, ou trabalharmos com captação do afloramento natural, a senhora pode ter água em quantidade suficiente para a irrigação de uma área considerável. Fiquei olhando para eles. Quanto é considerável? Seu Benedito, que tinha ficado quieto até então, falou com aquela voz calma de quem não precisa impressionar ninguém. Com manejo correto e irrigação por gotejamento, uns 15, 20 alqueires produtivos. Ele olhou para o horizonte, para os pastos ralos, para o capim amarelo. Essa terra foi abandonada, Dona Maria. Não foi esgotada. Tem diferença. Abandoned, não esgotada. Guardei essa diferença dentro do peito como guardo coisa importante, com cuidado, em lugar seguro. Eles foram embora no começo da tarde. Deixaram documentos, estimativas, a indicação de um programa de financiamento rural para mulheres agricultoras, que seu Antônio anotou num papel separado e entregou com um jeito de quem sabe que está mudando alguma coisa ao fazer aquilo. Fiquei sozinha no terreiro, com os papéis na mão, o sol caindo oblíquo, aquela hora dourada que o cerrado tem e que dói de bonita quando você para de verdade para ver. Pensei no Evaldo. Pensei no quanto ele sabia ou não sabia sobre essa terra, no papel guardado na gaveta por 36 anos.
Em quem tinha feito aquele croquis, quem tinha escrito potencial hídrico alto e por qual razão nada tinha sido feito. Às vezes a gente herda não só a terra, mas também os medos de quem veio antes. O medo de tentar. O medo de gastar o pouco que tem em algo que pode não dar certo. O medo de querer demais. Evaldo tinha esse medo. Eu herdei junto com ele. Mas eu estava cansada de carregar coisa dos outros. Foi na terceira noite, depois da visita dos técnicos, que o medo sem nome voltou. Dessa vez, eu não estava dormindo. Eram umas 10 da noite. Eu estava na mesa da cozinha com os documentos espalhados, tentando entender os números do financiamento com a ajuda de uma calculadora velha e muita determinação. A televisão estava ligada só pelo barulho, noticiário que eu não estava acompanhando. Então, a televisão apagou, sozinha, sem encostar em nada, sem vento, sem queda de energia. A luz da cozinha continuava acesa. Só a televisão apagou, com um clique seco, e ficou preta. Fiquei olhando para ela. Depois ouvi. Era um som baixo, contínuo, que vinha de fora. Não era animal. Eu conheço todos os sons dos animais que habitam essa região, de noite e de dia. Não era vento, era um som que eu só consigo descrever como ressonância. Como quando você bate numa panela grande e o som fica vibrando no ar depois do golpe, mas sem ter havido golpe nenhum. Um zumbido profundo, vindo do chão, ou vindo debaixo do chão. Me levantei devagar. Fui até a janela da cozinha, que dá para o lado do pasto, não para o terreiro, e olhei. A luz estava lá de novo, mas dessa vez maior. Não era uma fogueira pequena. Era uma mancha luminosa que cobria uma área do tamanho de um quarto, baixa, rente ao chão, aquela cor entre branco e azul que não tem nome certo. E ela se movia. Não andava, não se deslocava, mas se expandia e contraía, como respiração, como coisa que tem fôlego. As mãos foram para a beira da janela sem eu mandar. O zumbido continuava, baixo, constante, atravessando as paredes da casa, atravessando o meu peito, chegando num lugar dentro de mim que não é exatamente o corpo. Fiquei parada por quanto tempo não sei, e então... E isso é a parte que eu mais hesito em contar porque parece loucura, e pode ser que seja, e nunca vou ter certeza. Então me pareceu que a luz pulsou 3 vezes, forte, 1, 2, 3, como chamado. Saí de casa. Não planejei, não pensei. O corpo foi, pegou a lanterna que fica perto da porta, calçou os chinelos de dedo, abriu o postigo e foi. O ar da noite estava diferente, mais úmido do que devia, com aquele cheiro, terra molhada, denso, vivo, que eu já conhecia, mas que naquela noite estava mais forte do que nunca, como se o próprio ar tivesse sido lavado por uma chuva que só eu estava sentindo. Atravessei o terreiro. Passei pelo portão do pasto. A lua estava alta, cheia, jogando sombras nítidas. A lanterna na minha mão tremia levemente. Não o objeto, mas minha mão que o segurava. Desci o barranco devagar, segurando no pequiseiro torto. E quando cheguei no leito do córrego, a luz estava lá, a uns 10 metros de mim. Fiquei parada. O zumbido estava mais forte aqui embaixo. Subia das pedras, das solas dos meus chinelos, pelos tornozelos, pelas pernas. Não era desagradável. Isso me surpreendeu. Era quase o contrário. Era como quando você coloca a mão em terra boa antes de plantar. Aquela sensação de algo fértil, de algo que tem vida própria e a reconhece na sua. A luz pulsava. Dei um passo, depois outro. Quando estava a uns 4 metros dela, parei. Vi. No centro da luminosidade, onde o buraco tinha se aberto semanas antes, havia água. Não muita, não um jorro, não uma nascente brotando com força. Era uma poça pequena, quieta, que refletia a lua como espelho, mas que não devia estar ali, porque o chão ao redor estava seco e não havia chovido, e poça não aparece do nada no meio de outubro sem chuva. E a luz vinha dela. Da água. A água em si parecia luminosa,
ou estava refletindo algo que eu não via, ou havia algo nela que eu não entendia. Fiquei olhando para o espelho d'água pequeno no meio das pedras brancas, a luz pulsando, o zumbido no meu peito, as mãos apertando a lanterna que eu havia esquecido de acender. Me ajoelhei, pus a mão na água, estava fria, límpida, real. Água de verdade no leito seco, na seca de outubro. O zumbido cessou no exato momento em que minha mão tocou a água. De uma vez, como os grilos tinham parado dias antes. E no silêncio que ficou, no silêncio completo e redondo que se instalou naquele córrego às 11 da noite, eu ouvi minha própria respiração, trêmula, mas presente. Fiquei lá por um tempo que não sei medir. Ajoelhada nas pedras, a mão na água fria, a lua em cima, o silêncio ao redor. Não rezei, ou rezei sem palavras, que talvez seja a forma mais honesta de rezar. Não pedi nada, só fiquei. Às vezes o que a gente precisa não é de resposta, é de presença. Quando levantei, os joelhos doíam das pedras. A luz havia sumido. Não sei quando, não percebi ir embora. A água continuava lá, quieta, real, refletindo a lua. Subi o barranco devagar. Atravessei o pasto, o terreiro, entrei em casa. Sentei na cadeira do Evaldo pela primeira vez desde que ele morreu. Fiquei ali quieta, na escuridão da varanda, por um tempo longo. E foi sentada naquela cadeira, naquela noite, que tomei a decisão. Não porque a luz mandou, não porque alguma voz disse alguma coisa. Não foi sobrenatural no sentido que as pessoas pensam quando usam essa palavra. Foi porque eu fui lá, vi a água, toquei a água e percebi que aquela terra estava tentando voltar. Do jeito que as coisas que têm vida tentam voltar, sem pedir licença, sem precisar de explicação, apenas seguindo o que são. E eu também era uma coisa com vida. E eu também estava tentando voltar. De algo para algo. A decisão era simples, então. Talvez a mais simples que eu já tomei. Eu ia ficar. Ia investir o pouco que tinha. Ia pegar o financiamento, fazer o poço, recuperar o pasto, aprender o que não sabia. Ia ligar para o Rodrigo não para pedir ajuda, para contar o que estava acontecendo. Ia escrever para Rosana uma carta de verdade, não para cobrar presença, mas porque ela merecia saber que a terra da família dela não estava morta. Ia trabalhar essa terra como ela nunca tinha sido trabalhada, como ela estava pedindo para ser. Mas antes de dormir, fui até a gaveta da escrivaninha do Evaldo. Peguei o papel de 1987. Fui até a varanda. Sentei na minha cadeira, não na dele. Já tinha me despedido dela por essa noite. E desdobrei o papel na luz da lua. Olhei para o croquis, para a letra miúda inclinada, para a data. E só então percebi o que nunca tinha prestado atenção. No rodapé do papel, quase invisível, havia uma assinatura, pequena, mas legível. J.M. Carvalho, Eng, agrônomo. E abaixo, num traço diferente, como se escrito depois por outra mão, Evaldo, guarda isso. Um dia vai fazer sentido. A letra era do sogro, o pai do Evaldo, morto há 20 anos. Fiquei olhando para aquelas palavras por muito tempo. Um dia vai fazer sentido. 20 anos depois da morte dele. 36 anos depois do papel, 2 anos depois da morte do filho, e uma viúva de joelhos numa pedra seca, com a mão na água que não devia estar lá. Dobrei o papel de volta. O guardei, mas não na gaveta. Guardei dentro da Bíblia que fica na cabeceira, entre as páginas dos Salmos, onde eu guardo coisa que precisa de proteção. E fui dormir. Dessa vez, sem demora. O primeiro broto que eu plantei com intenção foi de couve. Pode parecer pouca coisa, e é em tamanho, uma muda pequena, folha ainda fechada, caule fino que dobra com o vento. Mas tem um significado que vai além do que parece. Plantar com intenção. Significa que você acredita no amanhã o suficiente para enterrar uma semente nele. Significa que você está disposta a esperar, a regar, a voltar no dia seguinte e no outro, e que quando essa planta crescer, você vai estar aqui para ver. É um ato de fé plantar,
Eu tinha esquecido disso. Foram 8 meses entre aquela noite no córrego e o dia em que a água começou a correr de verdade. 8 meses que eu poderia descrever como uma lista de providências. O financiamento que levou 3 meses para aprovar, a perfuração do poço que durou 2 semanas e me deixou sem dormir de ansiedade. A instalação do sistema de irrigação por gotejamento que seu Antônio supervisionou pessoalmente, a reforma da cerca que eu mesma comecei e que o vizinho seu Davi veio me ajudar a terminar sem que eu pedisse, porque na roça ainda existe esse tipo de gente. Mas não é uma lista que eu quero contar. O que quero contar é o que aconteceu por dentro, enquanto tudo isso acontecia por fora. Liguei para o Rodrigo numa tarde de novembro. Não liguei esperando muito. Aprendi a não esperar muito dos filhos, não por mágoa, mas por respeito à vida que eles escolheram. Cada um carrega o peso que consegue carregar. Mas dessa vez, a conversa foi diferente. Contei tudo. O cheiro de terra molhada, o papel do avô na gaveta, os técnicos, a água, a luz. Essa eu contei por último com uma certa hesitação porque não sabia como ele ia receber. Ele ficou em silêncio por um tempo depois que terminei. "Mãe", ele disse, com uma voz que eu não ouvia desde que ele era menino. "Por que a senhora nunca contou essas coisas antes?" Não tinha o que contar antes. "Não, eu digo..." Ele parou, recomeçou. "A senhora nunca fala do que está sentindo." Fiquei quieta. "É jeito de criar, meu filho. A gente da roça guarda muito." "Eu sei." Pausa. "Eu também guardo." Foi o diálogo mais honesto que tivemos em anos. Curto, torto, com as palavras certas nos lugares errados, como sempre é quando a gente não tem prática. Mas foi real. Ele não veio me ajudar imediatamente. A vida dele em São Paulo não dobra fácil. Mas prometeu vir nas férias e prometeu transferir um dinheiro que ele disse que tinha guardado e que eu recusei 2 vezes antes de aceitar na terceira, porque aprendi que recusar ajuda, às vezes, é orgulho disfarçado de independência. Com a Rosana foi mais difícil. Escrevi a carta à mão, num papel de caderno, com a letra que a escola pública me deu e que nunca foi bonita, mas sempre foi honesta. Não cobrei nada. Não pedi que voltasse. Só contei o que estava acontecendo. A terra, a água, o que o avô paterno dela tinha deixado escrito 36 anos atrás. E no final escrevi: "Você não precisa gostar daqui, mas essa terra é parte de você, Rosana, do mesmo jeito que é parte de mim. Achei que você tinha direito de saber que ela não morreu." Ela ligou 3 dias depois que a carta chegou. Chorou. Eu também chorei, mas não falei que estava chorando. Não prometeu vir, mas disse que ia pensar, e às vezes pensar já é o começo. O poço foi perfurado em dezembro, no dia em que a broca encontrou o lençol e a água subiu pela primeira vez pelo tubo de teste, escura de sedimento no início, depois mais clara, depois límpida. Eu estava do lado, de pé, com o chapéu de palha do Evaldo na cabeça, porque o sol estava bravo e o chapéu dele estava à mão. O perfurador, um homem prático e calado chamado Zé Luiz, olhou para mim quando a água ficou limpa. "Boa água", ele disse. Era o máximo de poesia que ele tinha, mas foi suficiente. Botei a mão sob o jato fino que escorria da testagem. Deixei a água correr pelos dedos, pela palma, pelo pulso. Fria, limpa, real. A mesma água que eu tinha tocado naquela noite de outubro, ajoelhada nas pedras do córrego, com a lua em cima e o silêncio ao redor. A mesma e outra, como tudo que é vivo. Plantei em janeiro. Couve primeiro, como eu disse. Depois alface, cebolinha, coentro, a horta da minha mãe, ressuscitando e crescendo além do que ela tinha sonhado. Depois, com orientação de seu Benedito, que veio 2 vezes me visitar sem cobrar nada além de um almoço, plantei mandioca numa área de 2 alqueires e feijão calpi em mais 3. A terra respondeu: "Isso é a coisa mais difícil de explicar para quem não planta." A resposta da terra. Como ela recebe a semente, como absorve a água,
Como empurra o verde para cima com uma urgência que parece pessoal, que parece que ela também estava esperando por essa chance. Seu Benedito tinha razão. A terra não estava esgotada, estava abandonada. E tem diferença enorme entre as duas coisas. Uma não tem mais o que dar, a outra estava guardando tudo para quando alguém aparecesse para receber. Em março, a mandioca estava com altura de joelho. O feijão tinha florado, a horta produzia mais do que eu consumia, e eu comecei a levar o excesso na feira da cidade toda quinta-feira, numa caixa de isopor no banco traseiro do Gol Velho, que o Rodrigo me mandou dinheiro para consertar. Na primeira feira vendi R$ 60 de hortaliça. Voltei para casa com o dinheiro na mão e sentei na varanda. R$ 60 não é fortuna, não paga dívida, não muda a vida. Mas foi o primeiro dinheiro que essa terra me deu desde que ela era minha. Fiquei olhando para as notas por um tempo. Depois fui guardar na lata de biscoito onde eu guardo o dinheiro do mês. E enquanto guardava, percebi que estava sorrindo. Um sorriso pequeno, sem testemunha. Mas meu. O córrego voltou a correr em maio. Não de uma vez. Nada na natureza volta de uma vez. Tudo tem o ritmo próprio das coisas que foram longe e estão retornando. Primeiro foi um fio d'água, quase imperceptível, que seu Antônio encontrou numa visita de monitoramento e me chamou para ver. Depois, o fio foi engrossando semana a semana, alimentado pela pressão do lençol que subia e pelo manejo que a gente tinha feito no terreno acima. Limpeza do valão antigo que o filho do seu Davi ajudou a desobstruir num mutirão de um dia que terminou em almoço na minha varanda. Em junho, o córrego corria claro sobre as pedras brancas. Não era rio, não era cachoeira. Era um córrego modesto, de voz mansa, que murmurava entre as pedras com a satisfação de quem voltou para o lugar que é seu. Fui até lá numa tarde de junho, quando o cerrado começava a dar sinais do que viria a ser a seca de novo. Porque seca sempre volta, faz parte. E fiquei sentada numa pedra à beira d'água por um tempo longo. Os tucanuços cantavam lá atrás no cerradão. Uma garça branca, não sei de onde tinha vindo, não havia garça aqui antes. Pescava na parte mais rasa, com aquela paciência de coisa que sabe o que veio fazer. Eu e a garça ficamos um tempo longa, cada uma no seu silêncio. Não voltou a luz. Isso às vezes me ocorre, quando estou no córrego ou quando acordo de madrugada e o silêncio tem aquela textura diferente. A luz não apareceu mais depois daquela noite de outubro. O zumbido não voltou. A terra não fez mais nenhum sinal que eu pudesse chamar de inexplicável, como se houvesse dito o que precisava dizer e não precisasse mais falar. Penso nisso com frequência. O que foi aquela luz? Já ouvi as explicações. Gás metano do solo em decomposição, bioluminescência de fungos, reflexo da lua em poça formada por afloramento subterrâneo. São explicações que fazem sentido. Eu não descarto nenhuma, mas também não descarto o resto. Sou filha de mulher que rezava terço todo dia e plantava com lua. Cresci num mundo onde as duas coisas cabiam juntas, a razão e o mistério, sem que uma anulasse a outra. Acho que perdi isso por um tempo, quando a dureza da vida foi empurrando tudo que não fosse urgente para um canto escuro. Voltei a achar que cabem juntos. A água embaixo da terra tinha explicação científica e também era milagre. As duas coisas ao mesmo tempo, sem contradição. A luz pode ter sido gás. E também pode ter sido a terra me chamando de um jeito que eu fosse capaz de entender. Não vou resolver isso. Aprendi que nem tudo que importa precisa ser resolvido. Dona Conceição veio jantar comigo na última sexta de julho. Fiz galinhada, galinha caipira do meu próprio quintal, arroz, feijão do que eu mesma plantei, salada da horta. Uma mesa simples, mas que eu pus com capricho, com a toalha bordada que minha mãe fez e que eu nunca tinha usado porque achava que devia guardar para ocasião especial. Percebi que não existe ocasião mais especial do que a gente estar viva e ter com quem sentar à mesa. Ela comeu devagar, com aquela atenção que ela dá para tudo. Depois ficou olhando para minha cozinha,
para os temperos pendurados, para as ervas secando no cordão perto da janela, para o pote de mel que o apicultor do assentamento vizinho me vendeu em troca de couve. Essa cozinha está diferente, ela disse. Está mais cheia. Não é só isso. Ela me olhou. Você está diferente, Maria. Não soube bem o que responder. Tô igual, falei. Só tô aqui, mais aqui. Ela assentiu, como se soubesse exatamente o que eu queria dizer. Talvez soubesse. Em agosto, um ano depois da morte do Evaldo, quase dia por dia, eu fui ao cemitério. Fui sozinha, de manhã cedo, levei um ramalhete de flores da horta. Não eram flores de cemitério, eram girassóis e cosmos que eu tinha plantado na borda da horta porque seu Antônio disse que atraem polinizadores. Mas eram flores que eu tinha criado, que tinham bebido da água da minha terra, que tinham crescido do solo que eu estava aprendendo a entender. Achei que era o presente mais honesto que podia levar. Fiquei em frente ao túmulo do Evaldo por um tempo. Não sei bem o que falar com o morto. Nunca soube. As palavras ficam tortas, menores do que o sentimento, chegam tarde demais ou cedo demais. Mas fiquei lá, com o sol começando a esquentar nas costas, e disse o que tinha para dizer. Disse que encontrei o papel do pai dele. Disse que estava fazendo o que ele não fez e que não era crítica, era só a verdade, e a verdade precisa ser dita, mesmo quando dói um pouco. Disse que a terra estava verde, que o córrego corria, que as vacas estavam gordas e que os 3 bezerros fracos da seca do ano passado tinham crescido e estavam saudáveis. Disse que os meninos estavam bem, que o Rodrigo tinha vindo passar uma semana em junho e tinha ficado de boca aberta com o que encontrou e que a Rosana tinha ligado 2 vezes esse mês, o que era mais do que nos 5 anos anteriores juntos. E disse por último, com a voz um pouco mais baixa, eu tô bem, Evaldo, que é a coisa que você nunca me perguntou muito e que eu nunca soube responder direito. Mas tô bem de um jeito novo, que eu não conhecia antes. Pus os girassóis no vaso, fui embora sem olhar para trás. Não por indiferença, mas porque aprendi que algumas despedidas se fazem caminhando, não parado. Hoje é uma manhã de setembro. Estou na varanda com o café, quente dessa vez, porque aprendi a não deixar esfriar. O sol ainda está baixo, a luz tem aquela cor de mel que o cerrado guarda nas primeiras horas. E lá longe, no pasto de baixo, eu consigo ouvir o córrego. Não vejo daqui, mas ouço. Um murmúrio constante, discreto, que se mistura com o canto dos pássaros e o zunido dos insetos e o mugido manso do gado que já acorda com fome e sem drama, como todo ser simples acorda. A horta está crescida. O feijão da segunda plantação está florado. Semana que vem, colho a mandioca e já tenho o comprador acertado. Uma cooperativa da cidade que seu Antônio me apresentou e que paga preço justo. Não é fortuna, mas é sustento honesto, que é coisa que vale muito mais do que parece quando você passou anos sem ter. O Rodrigo vem no Natal com os filhos, meus netos que mal conheço, que nasceram numa cidade grande e que vão encontrar aqui um mundo completamente diferente do deles. Quero muito ver o rosto deles quando virem o córrego, quando botarem o pé na água fria no meio do calor, quando a terra vermelha manchar os tênis deles e a mãe reclamar e eu rir. A Rosana ainda não marcou visita, mas ligou semana passada e perguntou como estava a horta. É um começo. Tem uma coisa que eu aprendi esse ano que não aprendi em 52 anos de vida antes dele. Aprendi que a terra não abandona quem não abandona ela. Não é frase bonita para enfeitar parede. É coisa que eu vi acontecer, que toquei com as mãos, que bebi com os olhos. Essa terra ficou aqui enquanto todo mundo ia embora. Enquanto o sogro morreu, o Evaldo morreu, os filhos partiram, eu fui murchando de dentro. A terra ficou, guardando água, guardando fertilidade, guardando o que precisava guardar, esperando quem soubesse receber. E quando eu parei de sobreviver e comecei a prestar atenção,
ela respondeu, com cheiro de chuva sem chuva, com musgo no seco, com luz que não tinha explicação, mas tinha propósito, com água que subiu quando era hora. Não sei o que foi aquela luz, definitivamente. Já disse isso e repito porque é honestidade, não fraqueza. Posso chamar de fogo fato e estar certa. Posso chamar de sinal e também estar certa. Posso chamar de a terra, me falando no único idioma que ia me fazer mover. E talvez seja isso o mais próximo da verdade, porque eu precisava de algo que não tivesse explicação para sair do lugar onde eu estava. A razão sozinha não teria me movido. Eu tinha razões de sobra para tentar antes e não tentei. Foi o inexplicável que me pôs de joelhos naquele córrego seco, e foi estando de joelhos que encontrei a água. Talvez seja assim com muita coisa. Meu nome é Maria, nome de santa, de mãe, de mulher que sofre de pé e não reclama. Foi o que eu achei por muitos anos. Mas hoje de manhã, com o café quente na mão e o córrego murmurando lá embaixo e os girassóis da horta virando devagar para o sol nascente, penso outra coisa. Maria é nome de quem fica, de quem atravessa o que tem que atravessar e não vai embora, de quem enterra filho e marido e sonho e continua plantando, de quem ajoelha na pedra dura de madrugada com medo e bota a mão na água assim mesmo, de quem recebe o que a terra guarda quando finalmente está pronta para receber. Minha mãe sabia. Quando eu era menina e perguntei por que esse nome, ela disse: porque você vai precisar de força, minha filha, e as Marias sempre tiveram. Ela não disse que ia ser fácil, disse que eu ia ter força. Demorou 53 anos, mas entendi. A força não é não cair. É se levantar da pedra com os joelhos doendo e a mão molhada de água fria e o coração cheio de uma coisa que não tem nome ainda, mas que vai ter com o tempo. Com o tempo, tudo que é vivo encontra o nome que merece. Até a gente.